Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, a depender do horário em que você esteja assistindo este vídeo. Hoje nós vamos fazer uma das variantes que eu produzo neste canal. Além das rapidinhas das notícias e dos shorts que eu envio, também eu tenho este setor que eu chamei sempre de curta contextura. Se trata de um momento de análise um pouco mais aprofundada sobre o nosso contexto social, do nosso contexto político, do nosso contexto em geral da vida brasileira. Foi uma parte substancial das produções até que surgiu o Rapidinha das Notícias. Portanto, não vamos aqui enfocar necessariamente notícias, mas tentar fazer um apanhado, uma síntese do atual contexto brasileiro. O problema é que este contexto está nauseante, até o ponto de certa maneira, não haver um desejo de acompanhar as notícias, por uma razão. Porque as coisas aqui são noticiadas, a gente fica na expectativa de ações que viessem a neutralizar, apagar, quem sabe, a tragédia que se instaurou em parte da população brasileira, chamada bolsonarismo, e que viesse neutralizar a figura de Bolsonaro e todos os seus seguidores, o seu séquito, que parece mais uma máfia, um grupo de criminosos que assaltou o país. Mas isto não acontece por causa das questões das provas, dos indícios, da ação da polícia e, naturalmente, pelo sistema de justiça bem conduzido no Estado democrático de direito, que está sendo, tudo indica, assumido pelas instituições que têm este papel a realizar. O Ministério da Justiça, o STF, a Polícia Federal, enfim, de forma geral, as instituições republicanas. Tudo bem, até aí tudo bem, mas causa náusea a gente ver que o Bolsonaro, os seus seguidores, o seu séquito de loucos, continua a debochar da democracia e da república. A gente vê então que o Bolsonaro, a cada dia que passa, se descobre dele mais e mais crimes e mais coisas relacionadas à usurpação dos bens do país, dado que as joias, os bens que lhe foram oferecidos, não foram oferecidos para ele, a pessoa, mas para o país. Todos nós sabemos que há uma marca d'água que distingue aquilo que pode ser considerado um presente pessoal e um presente para o país. Essa marca d'água, salvo engano, é algo em torno de R$1.000 ou alguns poucos dólares. Mas o Bolsonaro usurpou, tomou para si valores que ele diz, não sei onde está, mas vou devolver. Mas só devolve depois, quando é o caso, que a polícia aponta a tentativa de usurpação. Isso coloca o Bolsonaro numa posição de deboche, praticamente de deboche da população, da vida pública brasileira. O fato nauseante mais recente, que o COAF está aí atrás de uma apreensão do próprio Bolsonaro, o COAF está atrás das suas contas, cujo Pix enviado por parte da população, por algumas pessoas, chegou a R$17 milhões, e o Bolsonaro debocha da população, da sociedade brasileira, dizendo que são contribuições que variaram de 20 centavos até R$10.000, coisa que o valha, de gente que o apoia, quando agora se descobre que não é bem assim. E ele aí apela para dizer que ele gosta de jogar na quadra e aposta até R$16.000 na quadra e por isso ele vai ganhando algum dinheiro. Ora, isso traz uma náusea para, pelo menos para mim, não sei se para vocês, ao ver que estamos sendo debochados por uma pessoa que tem todos os qualificativos de um criminoso, pelo menos de alguns crimes. E ele está passeando ainda solto, quando a expectativa é de que ele já estivesse sendo processado e, quiçá, preso. Mas as coisas aqui no Brasil não andam bem assim. Junto à situação do Bolsonaro, já vem uma velha associação de mais de 4 anos, em torno de 5 anos, que é o caso Marielle, que sempre esteve próximo à família Bolsonaro e as suas milícias. E agora, à medida em que as coisas andam no caso Marielle, um caso que nunca chega ao seu término e que a polícia agora, a Polícia Federal, toma o seu encargo para poder fazer as investigações depois da praticamente falida ação da polícia e do Ministério do Rio de Janeiro, a gente vê que testemunhas que poderiam mostrar mais implicações e mais proximidade com os mandantes do crime, o que é tão importante quanto quem a assassinou, as pessoas são apagadas, são arquivos que são apagados. Então as coisas aqui no Brasil andam nessa coisa modorrenta, nauseante, quando gostaríamos de ver mais ação, porque para certos crimes insignificantes, pessoas são presas, são colocadas na prisão, e para crimes tão evidentes, até comprovados no mundo digital, aqui se demora séculos para se proceder a processos e a prisões. Ao par de todas essas questões, quanto ao passado recente do Bolsonaro, do seu bolsonarismo e de todo esse mundo nazifascista, de um congresso nauseabundo que procura emperrar as coisas da melhoria do país, como um Banco Central diminuindo em apenas 0,5%, a Selic ainda atrapalhando o desenvolvimento e a recuperação econômica do país, colocando-se contra um governo de Lula que tenta realizar algo de positivo e tem conseguido algum sucesso, embora às vezes fazendo algumas concessões à direita que é de se perguntar se seria de fazê-lo,
colocando Lula em um lugar questionável no varejo, não no atacado, porque no atacado o governo Lula caminha a bons passos. Nós vemos que, ao par desses coadjuvantes da Casa Grande, do que chama de Casa Grande, como o SAM, o Congresso e o Banco Central, temos também a mídia, a grande mídia, a mídia mainstream, aquela que tem grande influência junto à população, fazendo o seu papel canalha, dando notícias com meias-verdades, com coisas incompletas, tentando deslustrar a ação do governo de Lula. Não que Lula não possa sofrer críticas, pode, mas, por exemplo, no caso da Petrobras, é desonesto dizer que a Petrobras deu prejuízo. Não é bem assim. Nós sabemos que desde que Lula assumiu o governo e foi promessa de campanha, havia da parte dele a proposta de fazer a mudança política, na política de preços da Petrobras, para diminuir a lucratividade da Petrobras para os seus acionistas, que era escandalosa. Era a segunda maior oferta de lucros e dividendos do mundo. A Petrobras fazia isso em detrimento da economia interna do país, do preço dos alimentos, do preço de tudo que está ligado ao uso de combustíveis no país, levando a maior pobreza, a fome no país. Então Lula disse, não, nós vamos mudar esta política. Vamos diminuir os dividendos a serem oferecidos e eles não serão oferecidos tão fartamente quanto eram. E aí a gente vê a mídia da Casa Grande, ou da desgraça grande para o país, noticiar que a Petrobras está com um péssimo desempenho e que seu presidente precisa ser substituído. Então é uma desonestidade, é uma canalice a toda prova que nós temos que suportar no dia a dia. Por outro lado, há também uma coisa dos canais de esquerda em diversos setores, seja no YouTube, em diversas plataformas, seja no YouTube, seja aqui e acolá, falando de que a casa está caindo, que há pânico geral. Creio que essas coisas poderiam ser evitadas e as notícias poderiam ser dadas com um pouco mais de ponderação. Ótimo que esteja se rastreando coisas dos crimes desta quadrilha que tomou conta do país desde Temer. É preciso que se diga, desde Temer. Temer não é inocente. Começou com ele e se expandiu para Bolsonaro e sua quadrilha, mas Temer também tinha a sua. Ele que deu o golpe em Dilma Rousseff. É preciso que não esqueçamos essa parte da história. Pois bem, é bom que se rastreie todos os crimes possíveis, mas não se diga que a casa está caindo, que amanhã será preso fulano, ciclano, Beltrano. A Carla Zambelli, que cometeu um crime tão claro, tão despropositado, como o uso de arma na véspera da eleição, ela está aí, livre, solta. Se argumenta que a PGR teria que fazer a denúncia e que o Aras não faz, enfim, uma série de coisas, de atravancamentos, né? Se discute que o Aras está desejando agradar a Lula para ser indicado para mais um período na PGR. Lula já deixou claro que provavelmente Aras não será o próximo PGR, embora Jacques Wagner e Rui Costa, da Bahia, estejam pretendendo que sim, mas são dois apenas num PT absolutamente contrário à continuidade do Aras, e todos nós, que somos da esquerda ou progressistas de bom senso, somos contrários à continuidade do Aras. O Augusto Aras é um escândalo de leviandade, enfim, de entreguismo, de sabugice no exercício do seu cargo, porque ele deveria ter defenestrado por sua ação o Bolsonaro logo que Bolsonaro assumiu a presidência da República no início do seu governo, onde cometeu diversos crimes. Mas, enfim, o Lula é criticado de forma, no varejo, ele merece algumas críticas, mas, enfim, a responsabilidade por certas concessões de Lula é da população, que inclusive votou nele, mas que votou no Congresso. Retrógrado, sujo, comandado pelo Centrão, comandado por uma pessoa como é o presidente da Câmara, que já merecia também estar preso. Enfim, a população escolheu uma Câmara de Deputados, um Senado como este, sujo, sabujo, de péssima qualidade. Então o Lula tem que negociar para poder governar, senão ele não fará nada, claro. Mas algumas coisas talvez ele pudesse evitar, outras não. Enfim, quem está no governo, quem passa pela experiência, é que pode dizer o que sofre. Não somos nós que estamos aqui olhando de fora. Então, criticamos, porque temos certas posições ideológicas, digamos assim, mas é claro que quem está governando é que sabe que tem que abrir mão. Muito bem, essa aí é uma questão que só o tempo dirá o quanto foi ou não prejudicial. Mas o Lula, no atacado, faz um governo que o Brasil talvez não faça por merecer. Lula faz um governo de avanços progressistas, fazendo conciliações com o capitalismo, que merece o aplauso de uma pessoa que sabe negociar e conviver. Não é o governo de esquerda que nós poderíamos desejar para avanços mais efetivos, mais agudos na direção das demandas populares, mas é o que se pode fazer no momento, um país politicamente atrasado como é o nosso, com uma população politicamente desinformada, infelizmente, como é a nossa. Mas é neste caldo que a gente vê pelas mídias, inclusive aqui nas redes sociais, saindo da mídia mainstream, da mídia da Globo, da mídia do Record, do SBT, enfim, e mesmo dos canais privados, mas que alcançam grandes públicos, saindo dessa mídia, mesmo aqui pela internet, a gente tem uma visão de um país que ainda está amarrado na punição da bandidagem que tomou conta do país durante 4 anos, e algumas dessas pessoas bandidas que conseguiram, por incrível que pareça, se elegerem por estados que são tomados como os mais adiantados do país, como São Paulo, como Minas, como Paraná,
como o Rio Grande do Sul e a nossa famosa Santa Catarina, que demonstra uma simpatia profunda por tendências nazifascistas. Claro que não é desses estados toda a sua população, mas uma grande maioria é o que preocupa. Levando Zema, o governador de Minas Gerais, isso aí também é mais um aspecto péssimo, nauseante da nossa vida política, a dizer que o sul e sudeste do país são uma parte produtiva e que o Nordeste é uma vaquinha fraca que produz pouco leite. Que talvez pudesse até haver uma separação do país. Sim, talvez pudesse sim. Por que não pensar nisso? O Nordeste, se fosse autonômico e tivesse Lula como seu presidente, e eles escolhessem o Bolsonaro como deles, é possível que o Nordeste, talvez uma parte do Norte que quisesse agregar, pudesse, numa questão de 4 a 5 anos, se tornar uma enorme potência. O Nordeste tem potencial, tem do que se orgulhar. Não precisa rastejar para o dito Sul-Sudeste Maravilha, nem para o Centro-Oeste do agronegócio. Nós temos o nosso próprio agro, muito produtivo, nós temos o turismo, nós temos a bela praia, nós temos a nossa indústria, e se a gente tiver um governo que possa tratar melhor das demandas da população nordestina, a gente seria um belo Brasil-Nordeste. Portanto, não fazemos nenhuma questão de que o Zema, ou o sul, o sudeste do país, ache o que queira achar de nós. Nós, nordestinos, salvamos o país, e isso ficará para a história, de uma águia sangrenta, faminta, melhor águia não, um urubu sangrento, faminto, que depenaria o país e a sua população se o Bolsonaro tivesse sido eleito. Então, que o Zema fique com as suas ideias de um sul, sudeste pujante, em contraste com um norte e nordeste empobrecido. Bem, se o Amazonas e a Amazônia fossem incorporadas a este outro Brasil, ligado ao nordeste, bem, não teríamos nem mais o que dizer, e o sul penaria para tentar fazer do seu um país digno, com um governante estilo Bolsonaro. Imagina isso, seria muito engraçado. Se não até desejável, por que não? Podemos pensar nisso. Se Zema fala uma bobagem como essa, nós também temos direito de falar o que não é uma bobagem, mas seria uma bela possibilidade. Para encerrar, nós temos, claro, uma tentativa já americanizada, já que o Brasil não está se alinhando com os Estados Unidos, já uma tentativa, quem sabe, de movimentos da CIA, ou da CIA, como a gente chama, e do governo americano, de queimar o governo Lula. Claro, aquele Glenn Greenwald, né, do Intercept, aquele que fez um papel até muito interessante na denúncia dos problemas da Lava Jato, ele agora direitizou de vez, ele agora defende gente como o Monark, aquele rapazinho meio rebelde, meio destramelhadinho, que teve suas contas cessadas e o seu podcast completamente suspenso, recebendo uma multa de R$300 mil. Falando para os americanos, o Glenn Greenwald, aquele que perdeu recentemente o seu marido, um deputado que era do PSOL, depois se aliou ao PDT, acabou morrendo de infecção, o Glenn Greenwald parece que agora defende as direitas, gente como o Monark, e talvez, quem sabe, o fascismo, alegando que o Alexandre de Moraes é um juiz autoritário, que o juiz Alexandre de Moraes, ele manda calar a boca de quem seja. Ele, o Glenn Greenwald, falando isso para os americanos, mostra que o Brasil está sendo tomado por uma espécie de fascismo. Riam se puderem. Uma espécie de fascismo. O Glenn Greenwald parece que está se tornando uma vestal, uma pessoa muito pura, muito inocente, porque ele esquece que o monarca pregou a favor, sim, da criação de um partido nazista no Brasil e que ele defende certas ideias em nome da liberdade de expressão de certas coisas que atacam a democracia e a república, a estrutura republicana. Nada mais justo, então, que seja cessada essa fala danosa, porque ele pode influir em partes consideráveis da população e criar a balbúrdia, a destruição da república, como quase aconteceu no governo Bolsonaro. Nada mais justo, então, que a justiça possa entrar em ação e calar essa voz danosa para a harmonia de um país que ainda sofre os efeitos dos danos dos 6 anos de desmandos da direita, começando por Temer e terminando na extrema-direita com Bolsonaro. Mas ele quer mostrar que o Brasil já é um país dominado por uma esquerda que tenta estabelecer o autoritarismo e, quem sabe, justificar uma derrubada de Lula e do atual governo que aí está. Basta que se faça isso, que a CIA penetre aqui nos escaninhos da nossa política e da nossa direita para dar o impeachment em Lula, não é? Então, o circo está armado e é por isto que cada vez mais dá náuseas a gente acompanhar esta realidade emergida da direita e da extrema-direita depois que Bolsonaro mostrou a sua cara para o mundo e a extrema-direita no Brasil mostrou sua cara para o mundo e a gente tem que aguentar isto, mesmo vomitando a cada hora. Um abraço e este aqui foi um Curta com Textura neste dia 8 de agosto de 2023. Um desabafo para vocês, um desabafo de coração, de alma e de razão. E até uma outra oportunidade. Até lá.